A gente vive dentro de uma sociedade que a todo momento inova e nós constantemente procuramos ações para que nós possamos, junto da sociedade, inovar. Queria trazer uma perspectiva dentro das Escrituras para que a gente aborde essa relação, para que a gente entenda como é este funcionamento. O meu nome é Mateus e nós vamos falar sobre esse assunto. O novo não está ligado somente a fazer coisas novas, mas a gente reconhecer a uma realidade que a gente foi inserido. Quão bom seria se a gente entendesse o para que Deus nos criou. Porque a gente vive uma perspectiva de viver um momento evolutivo tão esplêndido, vamos dizer dessa forma, que a gente não compreende dentro da nossa confissão de fé que nós estamos sendo recriados. E a perspectiva que nós vivemos insistentemente de criar leis, de criar métodos, até mesmo para se aproximar de Deus, vai revelando cada vez mais a nossa inconstância e a incapacidade de viver dentro de uma realidade, de viver a vontade de Deus. Porque nós somos constantemente impulsionados a fazer. E desfrutar da vontade de Deus não está ligado à nossa capacidade de ação, mas está ligado a uma realidade onde a gente se submete para conhecê-lo. A ação de Deus é denominada por um adjetivo. Quando Deus está trabalhando, Deus está falando sobre o que Ele está fazendo. Ele dá um nome sobre aquilo que Ele está fazendo. E a gente, diariamente, por um relance, por um entendimento de que Deus está fazendo algo, nós nos pegamos à ação e não trabalhamos uma capacidade de se envolver com o que Deus está fazendo. A gente vai ver dentro da história de Israel, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, para ser mais preciso, no capítulo 1, no versículo 8, que havia se levantado um novo faraó. Um adjetivo sobre a perspectiva de uma pessoa que Deus estava levantando. E essa pessoa, ela não conhecia a figura mais importante do contexto daquela época, que era José. E diante da não compreensão, da soberania, da forma como Deus estava trabalhando sobre aquele tempo, e uma forma de ocultar algo sobre o nosso coração, de entendimento, a revelação de um funcionamento de Deus, o povo de Israel, ele é cativo no deserto. E quando Deus anuncia que está fazendo algo novo, que está trazendo esse povo para uma promessa de uma nova terra, uma terra que emana leite e mel, a perspectiva de trabalhar do povo no deserto é de se mover por ações e não se desenvolver na realidade ao qual Deus estava trazendo eles. É a gente pensar que é por muito fazer que Deus vai nos aprovar. Então o povo dentro do deserto, ele tem uma caminhada onde Deus havia dito uma palavra, Deus havia dito sobre um lugar onde ele estabeleceria o povo, e o povo passa a entender que ele movimentar em ações levaria eles para onde Deus queria levá-los. Retornar em Gênesis e compreender a movimentação que havia sobre Adão. Deus havia dito que tudo o que ele tinha feito era bom. Então a gente precisa compreender nesse tempo que existe uma ação de Deus. Existe algo novo se formando. E o novo de Deus não está ligado a gente fazer coisas novas. Não está ligado a gente evoluir. Que a gente vive um constante processo de evolução que vai fazendo a gente cada vez mais ter mais embrólios com nós mesmos. A gente vai perdendo cada vez mais a perspectiva ao qual Deus nos chamou para viver. Por quê? Porque a nossa insistência de inovar e em ter os olhos... os nossos olhos são cobiçosos. A gente vive para a soberba da vida, a gente vive só para esse tempo. A realidade do desenvolvimento da vida, a gente fala que é vida cristã, mas essa vida ela não está expressando um conhecimento, um testemunho. Por quê? Porque virou ordem de serviço.
Por quê? Porque na verdade eu não estou conhecendo ele. E eu só posso comunicar um testemunho por meio daquilo que eu faço, baseado naquilo que eu venho conhecendo dele. A gente tem um montão de trabalho, tem um montão de coisa, a tarefa é o novo. As pessoas entram para a igreja, não, agora eu entendi, eu tenho que dar sopão. Não que não deva, mas isso não revela Cristo. O que acontece, velho? A gente vive uma realidade onde a gente está fazendo diversas coisas com a ideia que a gente estivesse indo para o novo de Deus. O contexto de Isaías. Isaías estava dentro de um cenário onde Uzias era rei, a nação estava indo super bem, só que o funcionamento do sacerdócio estava tendo problema porque Uzias quis ir lá oferecer incenso. Então deu uma treta. Deu uma treta porque Deus não gostou, ele ficou com lepra o resto da vida, ele morreu. Então dentro desse processo, onde Deus estava falando da manifestação do novo, o que estava acontecendo? O povo estava entrando numa perspectiva de pressão, que a gente vai ver Jeremias falando que Deus iria fazer algo novo, a gente vê Isaías falando que Deus ia fazer algo novo, só que esse novo, ele estava colocando o povo sob pressão. E o que a gente entende que quando Deus está fazendo algo novo? É que a gente vai viver de boa. A nossa perspectiva, ela não é redentiva. O novo não está relacionado às coisas. Está relacionado ao desenvolvimento da pessoa de Jesus em mim. O Senhor adentre casas, adentre mentes, desfaça sofismas, comunique cura. Que o Senhor desenvolva discípulos que sigam o Senhor no modo de viver, no modo de pensar. Em nome de Jesus, eu oro para que haja uma porção, ó Pai, sobre a minha mente, sobre o meu coração, que se descortine, ó Pai, esse assunto nesse momento. Que haja uma porção das profundezas do Senhor acerca do que é novo, em nome de Jesus. Que nós possamos falar daquilo que não foi dito ainda. Existe muito além daquilo que está retido na minha mente. Eu oro para que haja uma possessão do Teu Espírito sobre esse ambiente e que as pessoas sejam alcançadas pelo Teu coração, que elas sejam arrebatadas pelo Teu coração por meio dessas palavras. Em nome de Jesus.